vez que ele virá à Figueira, que é o pastor Ted Anson. Então, neste fim de semana, 15 de maio, sexta-feira, 21 horas, e depois no dia 17 de maio, de manhã, às 10 da manhã, o pastor Ted Anson, ele está em Portugal, vai estar em Lisboa, vai estar aqui conosco, e depois na semana a seguir, então, vai estar com o pastor Luís e na Lausanne e Leiria. Então, gostaria que vocês colocassem na vossa agenda, convidar também as pessoas que estão lá em casa, se por acaso nesse fim de semana estiveres por esta zona, ou se pertence a esta zona, e um convite para poder ouvir esse homem de Deus, e estamos de facto com a expectativa de que é que Deus, através do seu servo, tem para cada um de nós. Certo? Fim de semana de 15 de maio e 17 de maio. Agora, vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. E nós vamos meditar na palavra de Deus. E vamos falar sobre... Deixa-me dizer o seguinte. Eu um dia ouvi um homem de Deus dizer assim: vamos falar sobre uma coisa que você faz pouco, vive acreditando que devia de fazer mais, mas não sabe fazer direito. E quando faz mal feito. E depois ele disse assim: vamos falar sobre a oração. Às sextas-feiras nós começamos um estudo sobre a vida de oração, ou uma vida de oração. Esta é a lição número 3. E como esta sexta-feira passada, como temos sempre todas as primeiras sextas do mês, uma reunião diferente, onde falamos do coração desta igreja local, da visão e da cultura. Então, vamos falar hoje sobre um lugar chamado oração. Nas lições passadas falámos sobre a oração e os nossos desejos. Falámos sobre a oração e o poder da ressurreição. E vimos que, por vezes, o problema é que iniciamos a oração com o foco em nós. Mas chegamos à conclusão que o foco é Deus. Diga ao irmão lá, o foco é Deus. A oração não é uma palavra mágica, tipo abracanabra. E às vezes transmitimos essa ideia, tal e qual como, por exemplo, o nome de Jesus não é assim nenhuma palavra mágica, tipo uma chave mestra. O nome de Jesus abre tudo o que tu quiseres para ti. E às vezes criamos esta imagem, que tudo o que precisamos é orar. Se tens um problema, ora. Se tens uma dificuldade, ora. Se tens um desejo, ora. E tudo isso não deixa de ser verdade, mas a ideia que está subjacente a isto é que se o fizeres e se terminares em nome de Jesus, tudo o que tu desejas vai acontecer. Diga, irmão lá, isso é mentira. Porque a oração não tem esse propósito, não tem esse objetivo. Eu não estou a dizer que Deus não supra as nossas necessidades. Eu não estou a dizer que... Mas, de facto, essa é a ideia subjacente. Parece que, por vezes, a oração é um processo de argumentar com Deus. Ou então um processo de chorar para comover Deus. Ou então fazer força para mover o braço de Deus, como que uma luta com Deus. Por que é que a maioria tem esta ideia? Porque que orar é convencer, é comover ou conquistar. Por qual é a arma que nós usamos para fazer isso? É a palavra. Por isso nós dizemos, olha, orar é falar com Deus. E alguns até ensinam que, olha, nós temos que exigir. Já é nosso. Um dia alguém pagou em Lucas, naquela parábola do filho pródigo, e disse, olha, vamos falar sobre a oração. Ok,
Então, o exemplo que foi dado foi que nós temos que fazer assim como aquele filho mais novo, pôr o dedo no nosso pai e dizer: pai, dá-me o que é meu. Eu pensei um pouco comigo assim: puxa, quão arrogante isso é. Quão arrogante é nós acharmos que podemos exigir alguma coisa do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra. Até usamos a palavra Lucas 11: pedi e dar-se-vos-á, busquei e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então tudo que precisamos é buscar, bater, acreditar, procurar. Como que uma luta em que queremos arrancar alguma bênção de Deus para a nossa vida. Mas se nós continuarmos a ler essa passagem, no versículo 9 ele diz: olha, pois vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então a grande dávida de Deus para nós é o Espírito Santo. Aqui a questão não é lutarmos com Deus e arrancarmos uma bênção. Nós não precisamos convencer Deus para fazer isso. Nós não precisamos comover Deus, não precisamos conquistar Deus. Ele já derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, Deus não precisa de ser convencido. Deus não precisa ser comovido. Deus não precisa de ser conquistado. E quando eu leio Mateus capítulo 6, vamos lá para a palavra de Deus, versículo 6, o que é que aí na sua Bíblia diz? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Irmãos, quando eu olho para esta passagem, quando eu olho para este versículo, há algumas palavras vêm até ao meu coração. Quando eu olho, leio: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê secretamente te recompensará. Uma das palavras que vem logo ao meu coração é esta palavra: intimidade. Ora ao teu Pai. Nós não estamos a orar ou a clamar ou a pedir a um ídolo. Não, é o nosso Pai. Fala de intimidade. Outra palavra que vem ao meu coração quando eu leio este versículo é privacidade. Vai lá. Ou seja, oração não é tanto o que eu faço, mas é o lugar onde eu vou. Por isso eu disse um lugar chamado oração. Quando eu olho para esta passagem, outra palavra que vem ao meu coração é transparência. É nós irmos ao nosso papá com tudo, inteiros, sermos nós próprios. Nós não precisamos mascarar que temos fé, nós não precisamos nos mascarar que estamos animados quando não estamos, nós não precisamos nos mascarar dizendo que tudo podemos, quando na verdade não é isso que sentimos, não é isso que estamos a sentir, a viver. Quando eu olho para Mateus 6,6, eu penso em transparência. Penso em intimidade, penso em privacidade, penso em transparência, mas eu também penso em silêncio. Ou seja, eu acho que nós perdemos esta capacidade de ficar em silêncio na presença de Deus. Se alguém perguntasse o que é orar, entre muitas definições, uma das que eu gosto mais é, e uma das possíveis definições, mas é que eu gosto, particularmente, acho muito interessante, orar é estar com Deus. Não necessariamente falar com Deus, mas estar com Deus. E este estar com Deus inclui também o silêncio.
estar na presença de Deus, estar consciente dessa presença de Deus, trazer até mim, trazer até nós essa consciência da presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: orai sem cessar, é o tempo inteiro estamos conscientes que estamos na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo em Atos diz: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É estar constantemente conscientes dessa presença de Deus na nossa vida. Outro pensamento que vem ao meu coração, olhar para Mateus 6,6, diz: o teu Pai que vê secretamente, Ele te recompensará. E eu ponho-me a pensar que a oração também é algo que se vê. Não é tanto algo que tu falas, é o teu coração diante de Deus. Um dia ouvi uma história que havia um homem que tinha este hábito. Todos os dias pela manhã, ele subia um monte ou ia a uma floresta, ele levava lenha, assim, fazia uma fogueira e diz que lá naquele lugar cantava, dançava e louvava a Deus e diz que Deus o ouvia. E ele fez isso durante anos e anos, todos os dias. Ele caminhava ainda uns bons quilómetros e ele ia, fazia uma fogueira, dançava, louvava, gritava na presença de Deus e diz que Deus o ouvia. Passado algum tempo, ele foi ficando mais idoso. Então diz que ele continuou a ir àquele lugar, mas já não fazia a fogueira, mas cantava, dançava e Deus o ouvia. Diz que ele com o tempo, à medida que a idade avançava, diz que ele continuou a ir. Mas diz que ele ia até aquele lugar e agora já não dançava. Diz que falava, louvava a Deus baixinho e Deus o ouvia. Diz que quando ele se tornou ainda mesmo muito idoso, as suas forças ficaram menores e diz que ele já não saía para aquele lugar. Diz que ficava em casa, sentava-se numa cadeira e diz que ali falava com Deus e diz que Deus o ouvia. E lá bem no final da sua vida, diz que ele sentava-se na sua cama e diz que ele não dizia nada e ficava ali e diz que Deus o ouvia. Ou seja, o que é que eu aprendo com isso? Que a oração não é algo que nós falamos porque, ou muito menos que nós fazemos, a oração é esse coração diante de Deus. É essa atitude diante de Deus. Por isso, o salmista, no Salmo 62, no versículo 8, vocês podem olhar para a frente, ele diz assim: derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, derrama sobre Ele o teu coração. Por isso eu pensei em Mateus 6, aquela palavra transparência. Abre o teu coração, fala, ser transparente, derrama toda a tua alma na presença de Deus. E quantos de vocês sabem que quanto mais profundas são as nossas dores, menos palavras nós temos? Alguém sabe o que eu estou a falar? Alguém sabe que quanto mais complexas as situações, por vezes das nossas vidas, menos condições de orar nós temos. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Mas podes ter a certeza que as tuas orações mais profundas e mais intensas foram aquelas em que disseste: Senhor, eu não tenho força, eu não sei mesmo como orar. E simplesmente ficamos na presença de Deus. E diz que o teu Pai, que está em secreto, Ele te recompensará. E quando eu penso nisto, eu fico assim com uma impressão que eu tenho, que aquela oração mais legítima é aquela quando nós chegamos a essa situação ou esse lugar de silêncio. Está a dizer que nós não devemos dizer nada? Não. Estou a dizer que nós chegamos na presença de Deus e louvamos e cantamos e glorificamos a Deus e oramos: Deus abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa a minha mulher, abençoa o meu filho, e oramos pela cidade, e oramos por aqui, oramos por acolá e dizemos amém. Vamos embora. E quando Deus vai para falar qualquer coisa,
olha, foi-se embora. E às vezes resumimos a oração o despejar o saco. Desculpem a expressão. Chegar ali, despejar o saco e dar ordens a Deus. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas depois levantamos-nos e vamos à nossa vida. E ele ficou ali tipo, então mas agora eu queria fazer qualquer coisa. Por isso é que o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 7, ele diz, olha, não estejais inquietos com coisa alguma. E então sim, olha, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas. Mas o que é que diz no versículo 7? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Porquê é que essa segunda parte nunca acontece por vezes? Porque a pessoa levantou-se e foi-se embora. Porque fazemos conhecidas as nossas orações, mas depois não esperamos. Resumimos a oração a nós falarmos, a nós ordenarmos, a nós declararmos. E negligenciamos a parte do silêncio, de ouvir, de ser consolados, de ser dirigidos por aquele que é maior que todas as coisas. Isto faz-me lembrar, por exemplo, um exemplo de um homem chamado Abacuque. E nós passemos rápidos. Vocês olham para a frente e vamos lendo. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2, Abacuque faz a sua oração. E Abacuque começa assim. Quanto tempo mais, Senhor, estamos a ler na Bíblia para todos. Quanto mais, Senhor, tenho de clamar por Ti sem que me escutes? Até quando denunciarei diante de Ti a violência sem me vires libertar? Ou seja, Abacuque começa logo a reclamar. Digo ao irmão lado, é mais ou menos como nós. Abacuque começa logo a dizer, Deus, não fazes nada. Até quando eu estou a clamar a Ti e a ver toda esta situação e Tu não fazes nada? Há injustiça. Olha o que ele continua a dizer. Versículo 4. Não se cumpre a lei, nem se respeita o direito. O mal persegue o bom e a justiça é falsificada. Ou seja, está a dizer assim, olha, não há justiça, não há lei, então cada um faz o que quer. Até quando tu não fazes nada? Parece que estás a dormir, Deus. Às vezes podemos não dizer esta expressão, parece que estás a dormir, mas às vezes pensamos. Ou não? E olha o que Deus responde a Abacuque. Deus diz no versículo 6, olha, eu vou trazer disciplina, eu vou resolver a situação. Olha, irei pôr em pé de guerra os caldeus babilónicos, que são um povo cruel e pronto para percorrer o vasto mundo, conquistando terras que lhes não pertencem. Por outras palavras, o Abacuque, e podemos depois continuar a ler o versículo 13, mas já vamos. O Abacuque está a dizer assim, olha, eu vou endireitar o povo de Israel. Só que o povo que eu vou usar para endireitar o povo de Israel é os babilónicos. E o Abacuque fica aborrecido. O quê? Tu vais usar um povo mais pecador que nós para nos corrigir a nós? Olha o que é que ele diz assim no versículo 13. É como que ele tivesse assim, tu vais usar os babilónicos para disciplinar o povo de Israel. Os teus olhos são puros, não podem consentir o mal, nem ter gosto em observar a iniquidade. Porque ficas então em silêncio ao veres os maus a destruírem aqueles que são inocentes. Então ele reclama pela injustiça que está a acontecer. Ele acha que o que Deus disse não faz sentido. Então agora tu vais usar um povo mau para disciplinar um povo bom. E, no fundo, o que Abacuque está a dizer é, eu acho que tu estás um pouco baralhado e eu tenho mais sabedoria do que tu. Mais ou menos como nós fazemos às vezes. Digo ao irmão lado, claro, eu não. Mas às vezes quando nós estamos a dar a nossa sugestão, oh Deus, se eu fosse Deus, isto fazia-se desta forma. E às vezes achamos que somos mais sábios do que Deus. Mas a certa altura Abacuque toma a opção que Jesus recomenda em Mateus 6, 6.
Ele diz assim no capítulo 2, do versículo 1. Vou estar atento e vigilante, como sentinela no seu posto, para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar às minhas queixas. Ele está assim, Abacuque está a dizer assim, olha, eu vou estar vigilante então. Eu vou para aquele lugar, o tal lugar de repouso. Por isso é que o salmista diz em Salmo, capítulo 46, versículo 10, olha, aquietai-vos. Diga ao amor lado, aquietai-vos. Aquietai-vos. E quando nós conseguimos fazer isso, quando o Abacuque conseguiu fazer isso, então no versículo 6, no versículo 12, no versículo 15, no versículo 19, Deus começa a falar, olha, ai daqueles que, e enumera todos os pecados que os babilónicos cometeram e estão a cometer. É como se Jesus estivesse a dizer, como Deus estivesse a encher o coração de Abacuque e a dizer, olha Abacuque, tu achas que és mais justo do que eu? Abacuque, tu achas que eu não estou a ver o que se passa no mundo? Abacuque, tu achas que eu não conheço a Babilónia? Abacuque, tu achas que eu perdi o controle de toda a história? Ou seja, Deus, em primeiro lugar, o que é que Ele está a fazer? A trabalhar no coração de Abacuque, a encher o coração de Abacuque, a alimentar o coração e a vida de Abacuque. Então, no capítulo 3, versículo 2, o Abacuque, ele diz assim, o Senhor ouviu, ó Senhor, ouvi falar daquilo que tens feito e isso encheu-me de respeito para contigo. E então no versículo 16, 17, 18, 19 e 20, alguns versículos que nós já conhecemos, ele diz assim, no versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E então ele diz no versículo 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Diz assim, versículo 18, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, quando é que nós vamos conseguir dizer isto? Quando nós aprendemos a estar em silêncio. Para outras pessoas isto é uma confissão negativa. Não falo negativo, nós vamos ter, nós vamos acontecer, vai. Mas o que Abacuque acaba de viver é esta experiência de Mateus capítulo 6, verso 6. É esta experiência em que nós, quando temos uma queixa, vamos a Deus, vamos diante de Deus e vamos com tudo. E o que Jesus diz, olha, derrama essa tua queixa na presença de Deus, derrama essa tua angústia na presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e derrama o teu coração, não é? Derrama as tuas confusões, derrama a tua frustração, derrama as tuas dúvidas, derrama os teus medos, derrama as tuas ansiedades, derrama os teus desejos, ou seja, coloca tudo na presença de Deus e é aí que Deus pode começar a lidar contigo. É aí que nós começamos a compreender e a perceber que Deus tem coisas para dar, mas nós não queríamos. É aí que nós começamos a perceber que queremos coisas que de facto não eram melhor para nós. É aí que nós começamos a perceber nessa luta com Deus sobre o que nós queremos, sobre o que Deus quer, sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade. E percebemos que Deus precisa de trabalhar em nós. E às vezes nós vamos ficar nessa luta com Deus. Mas quando nós terminamos de derramar o nosso coração diante de Deus e de falar tudo o que temos de falar, e dizer, Deus, não vamos sair daqui a correr. Deus, agora eu preciso que tu fales comigo. E aprendemos que orar também é ficar em silêncio.
descansar ao colo de Deus. E quando eu estava a pensar nisto, até provavelmente pela fase que nós estamos a viver, eu e a minha esposa, com o Gonçalo, o mais pequenino, Salmo 131, 2 saltou ao meu coração. E é o melhor exemplo que eu tenho para o dia de hoje. Diz assim: como uma criança saciada ao colo da mãe, a minha alma é como uma criança. E o melhor exemplo que eu tenho nesta manhã, para começar a terminar, é quando o Gonçalo está assim, com fome mesmo. Mas está com fome, com sono e rabugento e quer tudo e não quer nada. Ele nem sabe bem o que é que quer. Ele quer comer, mas não quer comer, mas quer dormir. E está ali a rabujar e eu pego ao colo e é aquela fase que o pai não faz nada. Porque não tem aquilo que ele quer. Que chama-se maminha. E naquela primeira fase ele coloca no colo da mãe e ele começa a mamar, mas está a rabujar. E vai e não vai e tal, e está ali um bom bocado assim até que ele começa a mamar a sério. E sabe o que é que acontece? Quando ele mame, eu não sei se vocês já viram aquela expressão que depois eles fazem assim. E ficam consolados, saciados. Irmãos, a oração é esse atirar-se para o colo de Deus e confiar que Deus sabe o que fazer por nós. É que às vezes quando nós nos atiramos também estamos ali também a resmungar. Deus faz isto, faz aquilo, eu não sei porque é que não abriste aquela porta e aquela casa e aquele emprego e aquelas finanças e aquele não sei o quê. E estamos ali e tal, mas não desistimos da luta. Mas não desistimos do colo de Deus. Mas não fechamos a porta e a oração não funciona. Aquilo não aconteceu como eu queria. Não funciona. Não vale a pena orar. Não continuamos lá. E quando nós aprendemos a ficar calados e desculpem esta expressão mesmo, e a mamar no sentido, ficar no colo de Deus e deixar que Deus, o leite de Deus, o suprimento de Deus, aquilo que verdadeiramente tu precisas, Deus sabe, Ele vai trazer ao teu coração. E quando nós começamos a nos deleitar nele e aprendemos a ficar calados, podemos receber dele. E vai-nos acontecer como o Gonçalo, a certa altura, dormimos que nem uns anjinhos. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos. Irmãos, orar é tirar-se para o colo de Deus. Orar, então, é um convite ao silêncio. Diga ao irmão lá de silêncio. E quando eu digo um convite ao silêncio, eu não estou a dizer para parar de orar. Porque podemos pensar, então pronto, já orei, pronto, acabou. Olha, Deus faça o que quiser, também já não estou nem aí. Não estás bem consolado ainda. Estás desconsolado. Porque quando a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele não está a falar, e o lugar, quando eu dei o título, um lugar chamado oração, não tem que ser o quarto, não tem que ser a montanha, não tem que ser lugar nenhum específico. É aquilo que nós fazemos, porque o que Jesus está a dizer é, vá para um lugar onde consigas calar todas as vozes à tua volta.
Vai para um lugar onde consigas acalmar a tua mente. Vai para um lugar onde consigas acalmar a tua alma. Onde consigas acalmar as tuas emoções. Aliás, quando Deus fala de jejum, não é greve de fome para mudar Deus. Oh, eu vou ficar em jejum e Deus faz isto. Oh! E Deus diz, epá, não morras que eu preciso de ti. Por misericórdia. Não. Quando Ele fala de jejum, é dizer assim, vai para um lugar onde tu possas e consigas calar todas as vozes à tua volta. Quando a nossa mente fala, as nossas emoções falam, o nosso medo fala, tudo fala à nossa volta. E é bom nós recebemos conselhos, é bom nós pedimos conselhos, mas mais cedo ou mais tarde, o final é, agora não quero ouvir conselho, eu preciso de parar e ouvir Deus. E aí a gente precisa de orar. Na verdade, não é um convite a parar de orar. Às vezes até conseguimos calar as vozes todas. Precisamos de orar mais e mais e mais e mais e mais. Até conseguimos calar tudo à nossa volta para conseguirmos ouvir Deus. Conseguimos ouvir Deus. Conseguimos ouvir. Mais uma vez, quando eu olho para o Gonçalo e ele ainda está ali naquela primeira fase, está a qualquer barulhinho que eu faça, que eu entre, que tem que estar tudo calado, ninguém pode mexer nada, até ele pôr lá a boca outra vez, até ficar saciado. E claro que nós não estamos a brincar. Salmo 131, 2, o salmista diz, como uma criança saciada no colo da sua mãe. E esse é o exemplo que eu quero trazer a cada um de nós. Nós precisamos aprender a ir a esse lugar onde vamos conseguir calar todas as vozes à nossa volta e onde vamos conseguir aprender o valor do silêncio e ouvir Deus. Ser saciados por Deus, ser alimentados por Deus, ser consolados por Deus. Eu não estou a dizer que vai acontecer o que eu quero. Eu não estou a dizer que Deus vai mudar o mundo inteiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é verdade. Essa paz de Deus que o apóstolo Paulo fala, ela vai entrar no teu coração e tu vais sair desse lugar uma pessoa diferente. Tu vais sair desse lugar uma pessoa diferente. Diferente. Por isso eu disse, há um lugar chamado oração. Irmãos, cada dia que oramos, dizer, Deus, enche o meu coração com a tua vontade. Enche a minha mente com os teus pensamentos. Enche a minha vontade com a tua vontade. Purifica os meus desejos. Coloca-me em ordem por dentro. E fica lá, no silêncio, para ouvir Deus. A oração não é tanto o que eu falo ou o que eu faço, mas é o lugar aonde eu vou. É o lugar aonde eu vou. É o lugar aonde eu Pastor, o lugar onde eu consigo fazer isso é numa montanha. Então vai à montanha. Não pregues é que tem que se ir à montanha. Mas tu podes ir à montanha. O lugar e a hora que eu consigo fazer isso é de noite. Então faz de noite. Não pregues é que tem que ser de noite. O lugar que eu faço isso e é de manhã, logo às 6 da manhã. Faz isso. Não pregues aos outros que tem que ser essa hora. O problema é que estamos a olhar para os lugares, para a montanha, para Jerusalém, para a serra, para o mar. O lugar tem a ver com o teu coração. Este lugar pode ser aqui agora. É o lugar onde nós nos dispomos a derramar a nossa alma na presença de Deus. E eu quero convidá-los a fazer isto nesta manhã. A derramar a nossa alma na presença de Deus. A fazer aquela luta
Às vezes nós não entendemos e lutamos. Deus não fica zangado contigo. A Carla não fica zangado com o Gonçalo. Às vezes o pai passa-se, mas ela, a mãe, não. A mãe pode-se passar, mas ele nunca percebe isso. Ela nunca fica zangada com ele. Nunca fica assim, olha, não quiseste comer quando eu, agora ficas aí e pronto. Nunca faz isso. Deus nunca vai fazer isso contigo. Deus nunca vai brincar, nem gozar com a tua oração. Deus não brinca nem goza com os nossos sentimentos. A Carla, como a mãe e o nosso pai, têm esse poder maternal, digamos assim. Ele nunca vai dizer, está aí, faz, não. Vai sempre ajudar. E ele está ali, a mama está ali, ele está ali. E ele vai sempre ajudar. O Espírito Santo vai sempre nos ajudar. Dizer, olha, é mais para a direita. Não, mas eu acho, e não mais para a esquerda. Ele vai sempre ajudar. Sempre nos ajudar a chegar mais perto desse lugar chamado oração. Vai sempre nos ajudar a nós chegarmos àquele dia, àquela hora, e dizer, Deus, eu não sei mais o que dizer. Ótimo! Chegaste lá. Agora não te vais embora. Eu não tenho mais forças para dizer mais nada. Ótimo! Já chegaste lá. E agora, irmão, lá, não te vais embora agora. Porque às vezes nós temos esta ideia, pastor, ore por mim porque eu já não tenho mais forças para orar. Ótimo! Chegaste lá. Agora, Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Esta é a hora, Deus, trabalha em mim. Muda o que tiver que ser mudado. Ajuda-me a ver o que eu não estou a ver. Ajuda-me a compreender o que eu não estou a compreender. Mas este é o lugar, esta é a hora e este é o dia em que eu quero ser alimentado com o verdadeiro leite que escorre da trono da tua graça para a minha vida. E ali eu fico. E ali eu fico. E ali eu fico. Eu quero-te fazer este convite nesta manhã. Se quiseres ficar de pé, fica de pé. Se quiseres te ajoelhar, ajoelha. Se quiseres vir aqui à frente e ajoelhar-te, podes fazê-lo. Ou seja, não importa como vamos fazer. Porque orar é esse estado do nosso coração. Não importa se tu hoje tens palavras, se já acabaram as palavras. Não importa se tu estás aqui e dizes, eu acho que Deus não me abençoou porque eu não tenho fé. São todas coisas que nós aprendemos no passado, que nos afastam de Deus, que nos condenam, que nos colocam para baixo, mas que colocam toda a responsabilidade em nós, como que se eu, tipo performance. Eu acho que tenho que conseguir fazer isto, tenho que conseguir fazer aquilo, tenho que conseguir fazer aquilo outro, tenho que ser como este, tenho que ser como aquele. Mas a graça não tem nada a ver com aquilo que eu tenho que fazer, tem a ver com aquilo que Cristo já fez. Não te deixes enganar. A graça alcança-nos não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que Cristo fez. O perdão de Deus alcança-nos não por aquilo que tu vais fazer, por aquilo que Cristo já fez. A cura de Deus alcança-nos não por aquilo que tu vais fazer, mas por aquilo que Cristo já fez.